Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 16 em diante. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Amado irmão, amada irmã, a palavra de Deus hoje apresenta para nós um jovem que sai ao encontro de Jesus e lhe questiona o que deve ser feito para entrar no reino dos céus. E a palavra começa dizendo assim: Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Jesus responde: Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Pergunta ele. E aí então Jesus começa a descrever os 10 mandamentos, o decálogo. Mas o que mais chama a atenção nessa palavra é que o jovem então olha para Jesus e fala assim: Mestre, desde a minha mocidade eu tenho seguido os seus mandamentos, tenho posto em prática. Aí então Jesus olha para ele e diz: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dê aos pobres e depois me segue. E a palavra então revela que, ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Amado irmão, amada irmã, o questionamento aqui então é: por que ele foi embora triste? Porque possuía muitos bens, diz a palavra. O engraçado é que Jesus narra para ele alguns dos 10 mandamentos. Mas aí Jesus não fala o primeiro mandamento, que é: ama o Senhor de todo o teu coração. Então é por isso que o jovem fica triste e volta embora, porque ele tinha muitos mandamentos. Amado irmão, amada irmã, o questionamento aqui é então: por que este jovem volta embora triste? E a própria palavra nos responde: porque ele possuía muitos bens. E o bonito é que quando Jesus se apresenta diante dele, Jesus começa a descrever para ele os 10 mandamentos. Mas se você observar nesta leitura, Jesus não fala do primeiro mandamento: amar o Senhor de todo o teu coração. Então aqui podemos entender: sim, o jovem vivia 9 mandamentos, vamos dizer. Não vivia um: amar a Deus de todo o coração. Por isso ele volta triste. Volta triste porque ele ainda estava apegado à grande riqueza que possuía. Ele era apegado à riqueza, então não cumpria o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, porque ele não foi capaz de renunciar e seguir Jesus. Olha só o que essa palavra nos descreve: um jovem que vivia então quase todos os mandamentos, mas não amando o Senhor, não foi capaz de renunciar àquilo em que o coração dele estava apegado. Aí a palavra de Deus vai dizer: onde está o teu coração, ali também está o seu tesouro. Aquele jovem não tinha todo o coração voltado para o Senhor.
mas o coração dele estava na grande riqueza que ele tinha. E assim é comigo, é com você. Não somente voltado para a riqueza de bens, de dinheiro, mas o que essa palavra quer nos dizer é que o que habitava o centro do coração daquele jovem era a riqueza que ele tinha. Mas no meu coração e no teu coração, o que é que habita o centro do teu coração? O que é que governa a sua vida? Esse é o questionamento que a palavra nos levanta hoje. O que é que habita o seu coração? O que é que habita o centro do seu coração? Mas não só isso também a palavra revela para nós. Se olharmos bem por um outro contexto, aquele jovem vivia os preceitos também. Ele tinha à frente da sua vida o decálogo. Então Jesus chama ele para um âmbito mais pessoal. Não mais só a observância, mas agora ao seguimento. Jesus faz um convite para ele. Olha, já que você observa os mandamentos, e isso é bom, então vai e vende os seus bens, agora vem e me segue. Por isso que Jesus diz na palavra, se queres ser perfeito, vai e vende teus bens. Jesus faz um convite pessoal para aquele jovem, para que aquele jovem o pudesse seguir, ser discípulo, apóstolo. No entanto, mais uma vez, ele se depara com o sentimento do seu coração. Não amava o Senhor de todo o coração, a ponto de deixar tudo e seguir o Mestre. Olha só, amado irmão, amada irmã, quando não temos Jesus no centro do nosso coração, quando não temos Jesus por nosso Senhor e Salvador, não conseguimos pôr em prática aquilo que Jesus manda. Para seguir Jesus, para pôr em prática o que diz a palavra do Senhor, é preciso ter um desprendimento total das coisas terrenas e ter uma confiança plena no Senhor. Até então, porque a palavra de Deus vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo mais vos será acrescentado. A palavra de Deus também vai dizer, todo aquele que renuncia pai, mãe, amigos, bens, riquezas, nesta vida, receberá 100 vezes mais pais, mães, amigos, bens, nesta vida e a vida eterna, porém, com provação. Então é tempo de olhar para dentro de nós e limpar o centro do nosso coração e entronizar Jesus. É tempo de aceitá-lo como Senhor e Salvador. Gostaria de partilhar um testemunho com você. Um certo tempo eu havia então comprado o meu primeiro carro. Eu trabalhava numa produtora, eu recebia lá R$1.000 por mês. Fui lá e comprei meu primeiro carro e dividi em várias prestações. O tempo passou, fui honrando as prestações. Chegou um determinado momento em que a produtora onde eu trabalhava havia fechado e eu estava sem emprego, então eu decidi me tornar autônomo, empresário. Fui lá e abri uma empresa, uma produtora também que mexia com eventos. E um certo tempo assim, eu me encontrava desesperado, porque eu tinha umas parcelas de R$523 que vencia todo dia 21. E um certo dia, era dia 19, e eu não tinha um centavo ainda para pagar aquela prestação. Então eu me coloquei em oração e dizia assim para Deus, Senhor,
O Senhor sempre me honrou até aqui, não me deixe atrasar, me honre. Aí então, no outro dia, eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar numa casa noturna como fotógrafo. Louvei a Deus, falei, opa, que bênção. O que eu ganhava lá era considerável. Então comecei a trabalhar nessa casa noturna tirando fotos. Só que com o passar dos meses, fui percebendo em que eu fui me distanciando de Deus. Porque o meio em que eu estava habitando me corrompia. Então fui me afastando de Deus. Aí um certo dia em oração, me coloquei diante de Deus e perguntei assim, Senhor, o que queres que eu faça? E no meu coração vinha então, renuncie a este emprego e volte para a presença de Deus. E na oração eu dizia, mas Senhor, esta é a única fonte de renda que entra para mim. Mas no meu coração, algo me dizia muito forte, renuncie a este emprego e eu serei a tua providência. Então eu decidi não mais ir trabalhar neste lugar. Com um mês passado, eu me encontrava mais uma vez no dia 19. E a parcela vencia dia 21. E eu não tinha um centavo. Aí então eu me coloquei em oração para Deus. Falei, Senhor, eu preciso pagar a prestação desse mês. O Senhor disse que me honraria. Eu deixei de lado este emprego, por isso cumpre a tua palavra. Deu dia 20, nada. Deu dia 21, eu acordei de manhã, fui rezar, porque eu estava desesperado. Não tinha um centavo para honrar o compromisso do mês com aquela parcela de R$523. Mais uma vez me coloquei em oração e pedi a Deus. Por volta do meio-dia, no dia 21, eu recebi uma solicitação de orçamento para filmar um casamento. Atendi a noiva, mandei o orçamento, aí ela me respondeu assim, olha, vou falar com o meu noivo e eu retorno para você. Quando ela desligou ali o telefone, eu voltei para a oração e dizia, Senhor, eu preciso de Ti, manifesta a Tua graça sobre a minha vida. Quando deu 2h da tarde, aquela noiva me mandou uma mensagem e falou assim, Patrick, vamos fechar com você. E no contrato sempre tem uma entrada de 30%. Quando então fez os cálculos, o valor da entrada era de R$523. Ali Deus honrou. Porque eu partilho isso para você. Porque é só colocando Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e buscando pôr em prática aquilo que Ele manda, que vamos viver as graças que Ele tem reservado para nós. Por isso, não deixemos que outras pessoas, situações e ocasiões roube o nosso coração de Deus. Pois onde está o teu coração, ali está o teu tesouro.